Olá, minhas organizadas! Finalmente, esse é o vídeo em que eu vou contar para vocês como foi a minha experiência com uma mudança minimalista e viver também esse estilo mais minimalista depois da mudança que eu fiz para São Paulo. Eu postei quando eu cheguei em São Paulo a minha mala e a minha mochila. Esses eram os únicos itens que eu havia levado como bagagem de mão quando me mudei para São Paulo, e foi muito comentado. Eu não esperava que tivesse tanta repercussão, recebi muitas mensagens e até hoje os seguidores comentam comigo, minhas clientes, sobre essa mudança minimalista. E eu queria compartilhar com vocês mais detalhes, mas eu não queria compartilhar somente como que foi fazer aquela mala. Eu queria explicar a decisão de levar somente aquela mala, como que foi, e também da experiência de viver esse estilo de vida mais minimalista depois que eu cheguei lá, como que foi. E então esse é o objetivo do vídeo. Bom, eu fiz uma listinha aqui para eu lembrar de compartilhar com vocês os detalhes mais importantes. Eu vivi por um ano nesse estilo de vida mais minimalista, que foi o período que nós ficamos morando lá em Guarulhos, São Paulo. Bom, eu coloquei aqui, gente, para eu explicar para vocês também por que eu me mudei. Já que eu sou aqui proveniente do estado do Espírito Santo, o meu marido também estava trabalhando em São Paulo, em uma empresa, foi aprovado através de concurso público. Ele trabalhava nessa empresa quando nós ficamos noivos. E aí foi acordado que após o casamento, então, eu iria me mudar também para São Paulo, já que seria mais fácil eu me adaptar profissionalmente a São Paulo do que ele deixar o emprego dele para vir aqui para o Espírito Santo, já que ele não conseguiria transferir. Então eu tinha uma equipe para atender meus clientes aqui, e como o meu atendimento principal é a terapia da organização, que é um atendimento online, eu achei que seria totalmente possível e aceitei esse desafio. Bom, por que a mudança foi uma mudança minimalista? Primeiro porque existia um burburinho nos corredores da empresa onde meu marido trabalhava de que a empresa provavelmente iria fechar. E a gente não sabia quando, a gente não sabia se de fato isso era verdade, mas nós contávamos com isso, já que nós preferiríamos viver no estado aqui do Espírito Santo. E a gente tinha o foco, a vontade, o desejo de voltar para cá. E aí eu decidi levar o mínimo possível e optei por não desfazer da minha casa. É o local onde nós moramos atualmente, onde eu estou gravando esse vídeo aqui para vocês. Decidi não me desfazer pelo trabalho que iria dar, de vender móveis, levar todos os objetos pessoais nessa mudança, ou de contratar uma mudança, uma transportadora que levasse tudo. E o apartamento que o meu marido havia alugado lá era um apartamento já mobiliado, menor, que foi o apartamento que na época ele alugou para atender uma necessidade dele no período que ele ainda estava lá sozinho. E aí a gente achou que seria a opção mais prática. E o meu marido já estava lá com dele, também somente o necessário que ele precisaria. E aí eu decidi que eu iria fazer o mesmo, eu iria levar somente meus objetos pessoais e iria manter aqui a minha residência da maneira que estava, até porque eu não conseguiria alugar esse imóvel, porque na época existia um problema de infiltração aqui que eu levei para a justiça. Então já existia um processo em andamento que estava tramitando na justiça aproximadamente uns 10 anos por conta dessa infiltração. É um problema que eu tive com uma vizinha que se recusava a resolver o problema dessa infiltração. Então, por conta disso, o apartamento estava do jeito conforme eu deixei, com todas as minhas coisas, e na hora de escolher o que levar, eu optei pelos itens que eu iria mais utilizar para a rotina que eu teria lá. E esses itens eram roupas de ginástica, porque eu não queria ficar sem fazer atividade física, então um tênis esportivo e alguns looks de trabalho para atender cliente de residência. Porque se surgisse essa necessidade de fazer um atendimento para a organização de residência presencial, eu teria também, inclusive, o material de trabalho. Além do look,
eu estava levando comigo a minha etiquetadora, gabaritos para dobra e o meu computador, claro, para atender os clientes, as minhas alunas da terapia da organização, o meu produto principal de atendimento. E aí foi isso que eu fiz. Claro que durante o período do noivado, como eu já sabia que eu iria morar lá, ao visitar o meu, na época, noivo, eu levava alguns itens e importante ressaltar que eu levava itens que não iriam me fazer muita falta, que eu não gostava muito, já com a intenção de, depois eu não preciso me preocupar em trazer tudo isso para o Espírito Santo quando a gente voltar. Eu simplesmente dou, faço uma doação, enfim. E aí esse foi o mesmo pensamento quando eu precisei escolher o que levar nessa mala. Eu pensei, vou levar os itens que eu gosto menos, que eu já estou pensando em me desfazer, e vou justamente esses itens, depois, no momento que for o momento de voltar, me desfazer de uma maneira ali, doando, enfim, para que eu não precise me preocupar em como trazer isso se esse volume crescer, se esse volume aumentar. E foi isso que aconteceu. Deixa eu olhar minha listinha aqui para ver mais o que eu preciso falar com vocês. Vivendo lá, após 3 meses, tendo levado poucas coisas, o que surgiu de necessidade para eu adquirir, para eu comprar, foi o primeiro item assim, que eu achei extremamente necessário, foi um kit de manicure. Porque quando eu fui para São Paulo, eu fui com uma unha em gel, que nem era gel, não sei se era acrílico, vidro, não lembro do material. Mas eu não gostei muito da experiência, então eu não uso mais esse tipo de recurso de unha. Mas eu estava com esse tipo de unha, então era difícil de fazer minha unha, eu estava esperando ela crescer para eu voltar a fazer unha. Então às vezes eu só pintava a unha por cima, eu não tirava cutícula. E eu havia levado na minha mudança minimalista um palitinho, esmalte, mas como no aeroporto não passa nada pontiagudo, não passa acetona, então esses itens foram os que surgiram assim de primeira necessidade para eu comprar. Então quando eu cheguei lá, eu comprei um alicate de unha novo para deixar lá e outros instrumentos que eu uso para cuidar das minhas unhas. E eu não pensava, gente, por exemplo, por que você não pegava da casa do Espírito Santo para levar lá para a casa de São Paulo, em Guarulhos? Porque nós vivíamos lá e cá. Todo feriado a gente vinha para cá porque eu queria ver a família, porque eu precisava de atender algum cliente daqui presencialmente. Então eu estava sempre aqui também. Então não fazia sentido tirar alguma coisa daqui que fosse necessário ter lá também. E aí, nessa situação de 2 casas, algumas coisas ficaram um pouco até confusas, mas que com a organização ficou mais fácil de administrar, de tentar lembrar o que eu tinha, o que eu não tinha, o que eu tinha uma casa, o que eu não tinha na outra casa, enfim. O engraçado é que eu vivia bem com os itens que eu havia levado lá, selecionado, esses itens que eu não gostava tanto, roupas que eu pensava em me desfazer, mas que quando eu chegava aqui no Espírito Santo, né, na minha casa, eu sentia uma vontade muito grande de permanecer aqui, eu sentia uma alegria de estar aqui, porque todas as coisas que eu gostava muito, muito estavam aqui. E aí eu me senti o máximo usando as minhas roupas preferidas. Era uma experiência diferente do que eu vivia lá. Não foi uma situação sofrida, não foi uma situação que eu me sentia em privação, nada. Eu levei essa situação de uma maneira super natural, como uma opção mesmo, porque eu sabia que isso ia facilitar a minha vida. Então facilitou a minha ida, como iria também facilitar o meu regresso. E eu conseguia sobreviver de uma maneira bem simples, com algumas reflexões muito importantes, inclusive. E tudo que eu comprava, eu imaginava, mas isso vai caber na mesma bagagem que eu levei quando eu fui morar lá em Guarulhos, São Paulo, tinha esse pensamento.
eu vou conseguir voltar com essa mesma bagagem, porque eu não quero voltar com mais, eu quero voltar até com menos, já que a minha ideia podia ser até inclusive volto só com o computador e os documentos e o resto que eu levei eu vou doar tudo. Eu fui preparada psicologicamente para isso. E é importante dizer, gente, que sobre o minimalismo, eu tenho um estilo de vida bem próximo do minimalismo comparado à praticidade, a ter interiorizado dentro de mim que menos é mais, mas eu não tenho nenhum estilo de vida radical. Então não é aquele estilo minimalista radical, de ter em casa um talher, um copo, não é. Mas de fato o que eu não uso não tem utilidade para mim, eu me desfaço, o que não faz sentido para o meu dia a dia, para o meu cotidiano também, eu não vejo motivos de manter na minha vida, eu não mantenho. Sobre as roupas, quando se passaram assim aproximadamente uns 3 meses usando somente aquelas roupas, é claro que eu senti assim que deu uma enjoadinha. Com o tempo, eu fui enjoando um pouquinho delas sim, mas como eu vinha sempre aqui no Espírito Santo e ficávamos aqui na minha casa, onde estavam todas as minhas coisas, então eu sempre separava algum look que eu via que era uma peça coringa que eu achava útil levar. E aí eu pensava, vou levar, e aí às vezes a roupa que eu vinha para fazer a viagem de São Paulo para o Espírito Santo já ficava aqui, mas aí eu escolhi uma outra roupa para levar e substituir essas peças. Esse momento que aconteceu, essa mudança, essa nova fase da minha vida, foi um momento também que eu estava me redescobrindo quanto à minha imagem pessoal. A imagem que eu queria passar para as pessoas, para os meus clientes, a imagem que conectava com os meus valores, com a minha marca, com as minhas cores preferidas, com as cores que eu me identificava mais. E isso coincidiu com um curso também que eu fiz, que abordava esse tema de imagem pessoal. Eu pesquisei mais sobre o assunto e isso fez com que eu descobrisse que de fato mais da metade do meu guarda-roupa não me representava, ou eram peças que eu não me sentia muito confortável, não me sentia muito bem, de fato não se conectavam com essa mensagem que eu queria passar e transmitir. Cheguei a procurar referências de profissionais da área de imagem pessoal para contratar com boas referências. Na época eu encontrei uma profissional que eu cheguei a fazer contato com ela, mas ela não estava atendendo por ser pandemia, então ela não fazia o atendimento presencial da época e era um atendimento que eu queria fazer presencialmente. Então acabou que eu mesma pesquisei, encontrei algumas soluções e me redescobri. Comecei a ousar um pouco mais em cores e decidi que eu ia renovar o meu guarda-roupa aos poucos. Os looks que eu mais usava lá em São Paulo, na rotina que eu tinha, era o look de ginástica, porque eu fazia caminhada de manhã, acompanhando meu marido até o trabalho dele, eu ia caminhando com ele, então eu fazia uma caminhada matinal toda manhã. Na maioria das vezes era com essa roupa que eu permaneci o dia todo, e durante os atendimentos o que eu fazia era usar um lenço colorido que cobria a minha roupa de ginástica confortável que eu estava em casa, para que a pessoa que eu estava atendendo não descobrisse o meu look que eu estava ali à vontade em casa. Então era muito prático, porque eu não precisava de ficar trocando de roupa toda hora e eu já estava pronta ali com o look. E eu variava as bijuterias. E aí as bijuterias, como eu havia levado poucas e também as que eu menos gostava, eu optei sim por investir em algumas peças, comprei algumas peças lá em São Paulo, e inclusive colares maiores, peças que de fato seriam mais valorizadas no vídeo, nos atendimentos online, nas lives, enfim. Eu estava super aproveitando esse momento de renovar o guarda-roupa, de reavaliar o que eu tinha levado. Por exemplo, peças que eu havia levado que de fato eu vi que, nossa, não tem nada a ver comigo, eu não me sinto bem usando essa peça, eu já separava, deixava na sacolinha de doação. Quando essa sacolinha ela ficava cheia, eu
mandava para algum local, entregava para um vizinho do condomínio que recolhia doações, enfim, eu me desfazia, porque me incomoda, eu sou uma pessoa assim que me incomoda, coisas que eu não estou usando ficar ocupando o meu espaço, eu quero tirar logo. Então eu tinha ali uma sacolinha definida já com uma sacolinha da doação, peças que eu ia identificando, vai ser doada mesmo, eu colocava ali e dava um destino logo. E aí estava tudo super funcionando. Quando eu vim em Vitória, eu levava algumas peças para lá, novas, para mudar um pouco. Ia já separando alguma coisa para doar. Até que eu recebi o contato de uma secretária executiva de uma empresa grande de Guarulhos, fazendo uma solicitação de organização de documentos. Essa secretária se interessou muito pelo meu perfil, pelo fato de, além de personal organizer, eu ser também arquivista. Eu sou graduada em arquivologia. Nós conversamos, eu expliquei para ela como que funcionava esse atendimento para organização de arquivos. E era um atendimento pouco procurado no Espírito Santo. Apesar de eu oferecer essa opção, no Espírito Santo eu sempre atendi nos atendimentos presenciais muita residência, organização de residência. Poucas empresas procuravam para investir em organização empresarial. E aí lá em São Paulo surge essa demanda. Eu expliquei para essa secretária como é que funcionava, como que nós poderíamos agilizar o atendimento para fazer um orçamento online sem compromisso, e assim foi feito. Fizemos o orçamento online e aí eu enviei para a secretária esse orçamento. E para minha surpresa, essa secretária me disse o seguinte: Érica, o diretor da empresa viu o orçamento, porém ele quer conversar com você pessoalmente. Você pode vir aqui na empresa? Gente, eu não ia dizer que eu não podia ir lá na empresa, mas eu não tinha levado um look social para o ambiente empresarial. Eu não havia pensado nessa possibilidade, já que era um atendimento raro de eu fazer no Espírito Santo. Eu não imaginava que essa situação ia acontecer. E aí eu disse para ela assim: claro, eu vou sim, passo o endereço. E aí eu já marquei uma data, da maneira que eu tivesse um espaço para eu providenciar esse look, porque eu precisaria de sair, ir às compras para comprar esse look, de fazer a visita para essa empresa. E aí foi isso que eu fiz. Eu peguei um dia da minha agenda, reservei só para ir no shopping e para montar esse look. Olha, não foi fácil achar esse look. Primeiro porque encontrar calça social para mim é uma dificuldade, porque meu quadril é estreito e a maioria das calças sociais, elas são costuradas como se toda mulher tivesse um quadril volumoso, né? Aquele corpo formato pera. E eu, que tenho um quadril mais estreito, mais reto, tive muita dificuldade de achar essa calça social, assim, às pressas, correndo. Mas eu encontrei uma cor que eu nem gostava tanto, e que era cor verde. Comprei uma blusa, sapato, bolsa, gente, look completo. Um blazerzinho para colocar por cima, porque ambiente de empresa tem ar-condicionado e mesmo no verão eu morria de frio. E aí, gente, lá fui eu fazer essa visita dessa empresa. E aí eu até pensei assim: nossa, se essa empresa não fechar, tipo, eu comprei esse look à toa. Foi um investimento em vão, porque eu não tinha necessidade nenhuma de ter esse look aqui. Não vou fazer mais nada com essa roupa. Ok, a empresa fechou. E quando a empresa fechou, até o início das atividades, eu vim em Vitória novamente. Não lembro se era para vir em casamento de alguma amiga, se era algum evento de família. Eu sei que eu estive junto com meu marido no Espírito Santo antes de atender a empresa. E aí nesse período eu já separei vários looks que eu poderia usar, né, durante o atendimento para a empresa, e levei comigo. E aí, gente, a empresa foi me passando várias demandas, uma seguida de outra, e a empresa foi fechando,
Projeto 1 foi por 2, 3, 4, 5, 6. No total, fechamos 7 projetos nessa empresa. E eu tinha uma rotina de trabalho de segunda a sexta. Trabalhava o dia todo, praticamente como se fosse uma rotina de CLT. Porque mesmo trabalhando por conta própria, a rotina para atender essa empresa, ela era uma rotina comercial. Isso fez com que surgisse a necessidade de eu investir em mais looks sociais, porque os looks que eu possuía aqui no Espírito Santo, que eu levei para lá, também não eram suficientes para eu fazer composições, para eu trabalhar com uma rotina assim mais extensa. Nesse período de atendimento da empresa, em janeiro de 2022, desse ano, a empresa do meu marido finalmente fechou. E aí, quando isso aconteceu, meu marido foi trabalhar comigo também nessa empresa. E nós optamos por permanecermos lá por um período para a gente atender essas demandas da empresa e depois retornarmos para o Espírito Santo. E por esse motivo, eu acabei morando lá em Guarulhos, São Paulo, pelo período de 1 ano. Então, eu fui para Guarulhos, São Paulo, em agosto, final de agosto de 2021, e retornei para o Espírito Santo em início de setembro de 2022, ou seja, praticamente 1 ano. E aí essa mudança minimalista acabou se ampliando um pouco, esses objetos, as minhas roupas, por conta dessa necessidade. Além do mais, existe a situação frio. Lá em Guarulhos, São Paulo, é muito frio. Então eu precisei de comprar roupas mais pesadas que eu não possuía. Então eu comprei, por exemplo, um casaco, uma parca toda forrada por dentro com capuz. Só que aquela parca ocupa um espaço de quase meio metro no meu guarda-roupa. Não, estou exagerando um pouco. Mas ela ocupa um volume enorme. E o local onde eu guardava as minhas roupas, lá em São Paulo, era uma espécie de um gabinete. O apartamento já era todo mobiliado, então a proprietária nos alugou já com esse gabinete. Lá era um quadradinho com uma portinha, com uma prateleira no meio. Era onde eu guardava as minhas roupas. E o meu marido antes utilizava 2 araras, porque eu não tinha nem roupa para pendurar, que não tinha levado roupa para pendurar. Quando eu comecei a trabalhar nessa empresa e usar looks mais formais, ele me cedeu uma das araras. A arara era pendurada na parede, nem era uma arara de pezinho, ela não tinha guarda-roupa lá nesse apartamento. Era um apartamento muito básico mesmo, que já foi alugado com essa finalidade realmente de nos atender por um período provisório. Então eu passei a usar aquela arara, aquele gabinete. Com o passar do tempo, nós conseguimos também um armáriozinho, uma espécie de uma sapateira de 2 portas, onde eu colocava algumas coisinhas minhas, mas tudo se concentrava ali, na arara, nesse móvelzinho, tipo uma sapateira e esse gabinete. Na última semana que eu fiquei em São Paulo, eu aproveitei que a empresa onde eu prestava serviço havia montado um espaço da empresa para recolher roupas e agasalhos para doação por conta de uma campanha do agasalho que eles estavam organizando. E aí todo o restante de roupas que eu pensava em me desfazer, eu depositei nesse local para essa campanha do agasalho. E quando nós retornamos para morar aqui no Espírito Santo de vez, eu voltei com mais malas do que eu fui, por esse motivo dos looks corporativos que eu precisava para trabalhar lá em São Paulo. E aí foi o total de 5 volumes. Eu fui com 2, voltei com 3 volumes a mais. Considerando, gente, essa parca forrada, bem volumosa, que só ela já podemos considerar ali por um volume. Mas foram 5 volumes que deram no total para voltar. Cosmético é a minha tentação, assim, é um dos itens que eu compro um pouco mais, que eu tenho um pouco além do que eu preciso. Então eu preciso sempre estar administrando a questão de olhar a validade, de qual que eu preciso de usar, e que eu tento também deixar de comprar por já investir mais nessa parte de cosméticos. Mas algumas conclusões aconteceram nesse período de vida minimalista, que eu também anotei aqui para
para compartilhar com vocês. A primeira conclusão que eu cheguei foi justamente quanto aos cosméticos. Claro que é confortável ter vários tipos de cosméticos para a gente utilizar, mais opções, né? Alternar. Hoje eu vou passar esse hidratante no rosto, amanhã eu uso esse. Enfim, eu gosto disso, eu sinto que eu estou cuidando de mim, eu sinto que é legal, que é um momento de autocuidado. Talvez esse seja um dos motivos que eu invista bastante em cosméticos. Mas fato é que morando lá, eu aprendi a fazer a minha maquiagem básica para sair de manhã para trabalhar com 2 pincéis e 4 produtos. Então, o que antes, às vezes, para eu fazer uma viagem, eu levava vários pincéis, levava vários produtos. Hoje eu sei que com 4 produtinhos básicos, eu posso me virar. E se for para a parte da noite, é só eu acrescentar aí uma sombra, um lápis no olho e pronto, vai me atender. Então essa reflexão do cosmético foi bem interessante. Se vocês quiserem um vídeo sobre como que eu faço essa maquiagem com esses 4 itens, esses 2 pincéis, e como que foi esse meu kit básico de cosméticos para passar esse período lá, deixem aqui nos comentários que eu faço esse vídeo mostrando para vocês, se vocês quiserem. Outra conclusão interessante foi que algumas roupas que eu não gostava muito, que eu pensava em me desfazer, por eu ter menos opções lá, eu acabei utilizando de outras maneiras e passei inclusive a gostar dessas peças. Então eu usava mais a minha criatividade, combinando novos looks, novas composições, e algumas peças que antes não faziam sentido passaram a fazer sentido para mim. Um erro que eu percebo que nós cometemos não gosto tanto dessa roupa, a gente vai deixando de lado do armário. A gente vai deixando de lado para um dia resolver. E aí a gente não resolve, a gente não tenta usar, não tenta reinventar aquela peça. E aí quando eu separei esses looks que eu menos gostava e fiquei ali sobrevivendo com eles, é mais fácil para eu perceber o que eu queria manter, o que de fato eu queria mandar embora da minha vida. E aí fica inclusive essa sugestão para vocês separarem o que vocês já estão pensando em desfazer, mas vocês não estão seguras. Mas talvez eu consiga usar. Mas eu investi tanto. Será que eu não consigo fazer valer essa peça? Então deixe justamente à mão essas peças para ver se você vai conseguir usar. Se você não conseguir, vale a pena dispensar, porque vai liberar um espaço da sua vida, do seu armário. Um insight também muito importante foi que eu encontrei características comuns nas peças que eu reuni que eu gostava menos. Então é bem interessante que quando você reunir peças para você doar, peças que você tem no seu guarda-roupa que você não gosta, comece a analisar o que elas têm em comum para que você não repita o erro de comprar peças semelhantes a essas novamente, que foi o que eu observei. Eu observei que as peças que eu havia separado, que eu gostava menos, eram peças com cores que eu não gostava tanto, tecidos em malha, que não favoreciam o meu biotipo, ou que não me deixavam bem vestidas, embora algumas fossem até confortáveis. E aí fica mais fácil ter essa percepção de onde nós estamos errando, o que nós estamos investindo errado ali na hora da escolha da compra, para não repetir esse erro novamente. É um erro a gente achar que a gente precisa de todas as nossas coisas em um local para sobreviver, porque nesse período eu percebi também que é possível, é totalmente possível a gente viver com muito pouco. Eu estava em outro estado, muito distante de tudo que eu gosto, de tudo que eu amo, de todas as minhas coisas preferidas, que de um momento eu pensava nesses itens, eu sentia falta, mas eu estava ali sobrevivendo. Então um massageador de costas, por exemplo, era um conforto, era algo luxuoso, que no ambiente que eu posso ter ele, que eu tenho esse espaço, era super legal usufruir disso. Mas lá em São Paulo, eu em poucos momentos lembrava desse massageador das costas, e de fato eu não sentia tanta falta dele.
E aí a gente percebe que o luxo ele está um pouco ligado à questão do espaço, porque quanto mais espaço a gente tem, mais possibilidades de ter coisas que vão nos dar conforto, mas isso também nos cobra um preço, o preço de administrar esses itens, porque todo item a mais que eu possuo na minha residência é um item que eu preciso de me preocupar com a limpeza, é um item que eu preciso de preocupar com a manutenção e é um item que também vai ocupar espaço e vai me privar de ter outras coisas. Então existe um preço. Ter um objeto na nossa casa é uma escolha e a gente paga um preço para ter esse objeto na nossa casa. Não é simplesmente trazer um objeto para nossa casa e colocar ali e estar ali quando a gente precisa. Não, existe todo um contexto que faz com que aquele objeto ele tenha um custo para nós. E ele custa, ele não é porque a gente pagou e já quitou que aquele objeto não nos custa mais. Ele custa. Existe um custo de manter aquele objeto na nossa residência, na nossa casa, no nosso lar. A sensação que eu experimentei nessa vida mais minimalista é uma vida de mais leveza, de menos coisa para administrar, talvez menos conforto. Pelo exemplo, por exemplo, do massageador. No momento que eu precisasse de uma massagem, eu não tinha ali o meu massageador, que raramente eu usava, mas que em contrapartida também era uma vida prazerosa, era uma vida leve. Por isso que é necessário que individualmente, cada indivíduo faça essa reflexão do estilo de vida que ele prefere. O minimalismo é um estilo de vida. E algumas pessoas optam por um estilo mais radical, totalmente minimalista, outras pessoas não consideram fazer essa experiência nem mesmo por um período e está tudo bem. O importante é que cada um esteja bem com a sua vida, com as suas escolhas, com os seus objetos. Um ponto que eu posso mencionar como um ponto negativo do minimalismo, principalmente do guarda-roupa cápsula, principalmente quanto à quantidade de roupas. Se nós temos menos roupas, nós vamos precisar o quê? De lavar mais vezes as roupas, porque nós vamos precisar das roupas limpas com mais frequência. Então, uma vantagem de ter um número de peças maior de roupas é que você pode deixar acumulando lá, juntar a roupa para lavar de uma semana, de duas, porque as peças não vão te fazer falta. Se você tem menos peças, isso faz com que a sua demanda de uso da máquina de lavar aumente, porque as peças vão ter maior rotatividade. Então esse foi um dos pontos aí negativos que eu posso colocar, de viver com menos peças, menos looks, menos roupas, mas esse não seria um motivo que justificasse viver com o acúmulo de muitos itens, enfim. E se eu me arrependo de ter feito essa experiência, eu não me arrependo, não me arrependi em nenhum momento, muito pelo contrário, foi um processo de aprendizado, de renovação, de transformação e de autoconhecimento para mim, que eu super indico para você experimentar, nem que seja por uma viagem. Uma cliente ontem me disse que fez uma viagem para o Rio de Janeiro, ela e a filha, e ela disse que estava sendo um desafio fazer as malas, porque ela não estava conseguindo se organizar para levar só uma mala de mão para passar um final de semana no Rio de Janeiro. E ela disse que lembrou de mim. E ela pensou assim, a Érica se mudou para outro estado com uma mala e uma mochila, porque eu não posso passar um final de semana a passeio somente com uma bagagem de mão. E ela disse que se esforçou, fez algumas escolhas e que ela conseguiu, não sentiu falta de nada. Ela foi refletindo por cada item que ela escolhia levar nessa bagagem e disse que foi um aprendizado muito grande.
Então eu me sinto muito feliz. De alguma maneira, o que eu posto nos meus stories, que eu mostro do meu dia a dia, inspire outras pessoas a essas reflexões, a uma vida mais organizada, uma vida mais simples, uma vida mais minimalista, já que menos é mais. E se você se identificou com esse conteúdo, se você gostou, eu peço aqui que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, que eu sempre estarei postando aqui muito conteúdo, muitas reflexões sobre esse universo, sobre esse mundo da organização. A vida é simples, a gente é que bagunça, como eu sempre digo. Um abraço com a positividade da organização para todos vocês. Beijo!